Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que éramos numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos, e me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram cada um ao seu osso. E eu olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ao Espírito, assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu Espírito, e vivereis. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e eu fiz, diz o Senhor. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: tu, pois, ao filho do homem, toma um pedaço de madeira, e escreve nele: por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira e escreve nele: por José, vara de Efraim, por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um outro para que se unam, e se torne um só na sua mão. E quando te falarem os filhos de teu povo, dizendo: não nos declararás o que significa estas coisas, tu lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as da tribo de Israel, suas companheiras, e ajuntarei a vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E os pedaços de madeira sobre que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. Disse-lhe, pois, diz o Senhor Jeová: eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e eu levarei a sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e numa mão mais serão duas varas, numa mais para o futuro se dividirão em dois reinos, e numa mais se contaminarão, e nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações, e os livrarei de todos os lugares da sua residência, em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. E o meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e observarão, e habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais, e habitarão nela ele e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente, e farei com eles um concerto de paz, e será um concerto perpétuo,
e o estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E as nações saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles, para sempre. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bondade, perdoa, irmãos, é uma leitura um pouco extensa, lemos aqui um pouco rápido, para ganharmos tempo também. Glória a Deus. Mas aquele que é atento, irmãos, já conseguiu perceber que nas palavras de Deus dadas ao profeta Ezequiel se manifesta o peso da palavra de um Deus que é grande e todo-poderoso. Aleluia, Deus. Ezequiel foi o profeta escolhido para profetizar ao povo de Israel. Glória a Deus. Aleluia. Antes, irmãos, de Jerusalém ser destruída, ele pregava sobre arrependimento e sobre a futura destruição que viria sobre eles. Glória a Deus. O povo seria levado cativo para a Babilônia. E não era uma promessa, irmãos, pontual, porque há muitos anos atrás os profetas que passavam sobre Israel e Judá, eles vinham anunciando acerca do castigo que viria sobre o povo de Israel. Irmãos, e quando ali o rei Joaquim foi levado para a Babilônia, Ezequiel foi junto também. E está escrito que ele edificou a sua habitação próximo do rio Quebar. E ali havia, irmãos, a liberdade de uma comunicação entre Deus e ele. Porque, irmãos, não importa os tempos que estamos vivendo, aquele que ama a Deus e já percebeu o seu amor sobre a sua vida, não se deixa corromper pelos costumes do tempo, irmãos. Ali, Abacuque, um dia orando, ele disse assim: ainda que a figueira não floresça e que a vide não dê fruto, todavia me alegrarei e exultarei na salvação do meu Senhor. Por quê? Ele queria dizer, irmãos, que independente do rumo que as coisas tomassem e que todos se desviassem da verdade da palavra, ele ainda permaneceria fiel ao Deus que o chamou. Porque bem-aventurado é aquele, irmãos, aleluia, que percebe dentro de si a graça, irmãos, aleluia, que assim como o coração tem as suas batidas e, aleluia, tem a capacidade de trazer vida a todo o nosso corpo. E Ezequiel, irmãos, ele foi alvo de muitas profecias, e nós vemos aqui, não era uma profecia que só servia para o povo de Israel, não, irmão. Era uma profecia que servia para Israel sobre uma futura restauração, mas a profecia já abrangia todo mundo, porque ele fala aqui da tribo de Efraim e da casa de Davi, irmãos, que governaria sobre toda a terra, como quem dizendo, a obra de Deus ela será abrangente e garantirá a nossa posteridade. Glória ao nome do Senhor, porque a palavra de Deus, irmãos, desde o momento que ela se manifesta junto ao verbo no princípio da criação, ela já não deixa de trabalhar em toda, aleluia, em toda a história do tempo, irmão. Glória a Deus. E Ezequiel estava ali, bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Se eu não me engano, irmãos, até o capítulo 27 são promessas de ameaça e de arrependimento. Mas de um certo ponto para frente o Senhor já começa a trazer à tona as promessas de um futuro glorioso e de tudo que ele realizaria para que o povo, irmãos, recobrasse o seu ânimo, a sua condição de continuar caminhando. Bendito seja Deus. E de repente, irmãos, está escrito que ele foi levado em espírito a um vale. Aleluia. Quando ele chegou naquele vale, irmãos, ele viu uma grande multidão de ossos ali. Ele percebeu que não havia vida, irmãos. Os ossos estavam secos, todos desconectados um do outro, ou seja, aleluia, a morte imperava naquele lugar. E de repente uma voz que bradou no seu coração e disse assim: filho do homem, porventura poderá viver esses ossos? Glória ao nome santo do Senhor. Irmão, por tudo aquilo que ele já tinha vivido, ele conhecia a extensão do poder de Deus. Mas bem-aventurado é o homem que quando se apresenta diante de Deus, ele é cauteloso na maneira como se apresenta diante do Senhor. Ele falou: oh, Senhor, tu o sabes, aleluia, como quem dizendo, não está em minha capacidade de trazer a vida nesses ossos, mas se sair da tua boca uma palavra, eu tenho certeza que eu viverei o ato de um milagre. E de repente o Senhor falou para ele assim: ó Ezequiel, profetiza para esses ossos então. E veio a profecia da palavra, irmão. Bem-aventurado é aquele que entrou aqui nessa noite. A palavra já manda se anunciar. Dá glória para o teu Deus, porque a palavra da profecia se levanta e ela já começa a operar em lugares remotos da tua história, para trazer à tona aquilo que parece que se perdeu, mas a vida na boca de Deus transforma
transforma tudo na nossa história, irmãos. E quando veio a profecia, aqueles ossos começaram a ganhar forma, irmãos. E era uma dificuldade porque os ossos estavam espalhados, irmãos. Não havia ali uma esperança, ainda que era uma visão espiritual, mas para Deus operar no campo da espiritualidade ou na nossa carne é a mesma coisa, irmão. Ele tanto cura uma alma batida, como manda um câncer embora da carne de alguém. Para Deus não há limite de operação, seja numa dimensão espiritual ou numa dimensão carnal. O que você veio buscar aqui nessa noite? Porque, irmãos, a premissa da operação de Deus está relacionada ao sustento da nossa alma. Porque se o nosso espírito tiver vida, ainda que não haja pão sobre a nossa mesa, a nossa boca glorifica o nome do Senhor e diz: Senhor, não importa como eu esteja, mas a alegria em te servir está no meu coração. Irmãos, pelo cenário que estava posto em Israel, o povo estava destruído, irmãos, desanimado. Porque mesmo quando foram libertos da Babilônia, está escrito que eles voltaram desanimados, irmãos, entristecidos. Nem se preocuparam com a casa de Deus, cada um foi viver sua vida. Mas o que eles perceberam é que quando foram viver as suas vidas na individualidade de cada um, não havia prosperidade, irmão. Porque o plano de Deus é abrangente, irmãos, e Ele tem a condição de se estender por todos os cantos da nossa história. Aquele que já foi fisgado pela palavra e que tem a vida regida pelos desígnios do Criador, você pode correr de um lado para o outro, mas você não consegue fugir do poder de Deus. E essa palavra já manda dizer para todos nós que estamos aqui: a vida chega aqui hoje por essa palavra. Irmãos, e ele percebeu que os ossos iam se conectando. Veio pele, nervos, órgãos, tudo foi. Aleluia, porque a voz de Deus é implacável, irmãos. Nada pode se opor à voz que surge da parte de Deus. Nós sofremos até o momento que a voz não se manifesta. Nós choramos até o ponto que Deus não decide mudar o cenário da nossa vida. Nós estamos estremecidos pelo mal até o momento que Deus não afugenta ele do nosso caminho. Porque quando a voz de Deus se levanta, irmão, o mal ele tem que dar lugar àquilo que Deus decidiu fazer na nossa história. Porque tem coisas que Deus permite, irmão, aleluia, só por um tempo na nossa vida. Mas quando chega o tempo da mudança, Deus manda os espíritos embora para o abismo e estabelece, irmãos, o tempo de uma nova glória na nossa vida. Oh, irmãos, Deus manda pregar nessa noite para essa igreja. Está chegando o tempo de uma grande mudança, irmãos. Porque a nossa visão, como a visão do profeta Ezequiel, não é diferente. Ainda que muitos irmãos estão vivendo, como ouvimos aqui, quantas obras e milagres, mas muitos já perderam a expectativa, já perderam a perspectiva de um Deus que opera no meio do seu povo. Aleluia, nome santo. Como nós nesses dias nos acomodamos na nossa prova, irmão. Parece que o nosso sofrimento já nem dói mais. Aleluia, mas nós não entendemos que as provas que são acometidas a todos nós é para nos fazer caminhar para frente, é para transformar e purificar aquilo que está dentro de nós. Afinal de contas, irmão, nós estamos trilhando o caminho do aperfeiçoamento do nosso espírito. É por isso que não podemos nos acomodar num caminho ou num ponto da nossa vida. Bem-aventurado é aquele que diz assim: Senhor, ainda que o mal quer suprimir a minha busca e a glória que eu já vivi, parece que eu não viverei mais. Irmãos, Ezequiel olhando tudo aquilo, era a palavra de Deus, irmão. Não era só uma percepção humana. Ali estava nítido que o povo já estava desanimado. Mas o Senhor falou assim: Ezequiel, esses são os ossos do povo de Israel, mas a vida vai vir, haverá um tempo de uma nova glória, irmão. E aqueles ossos representavam um exército, irmão. Um exército. E a finalidade do exército é lutar, é guerrear, é travar batalhas, irmãos. Aleluia, almejar a vitória. Bendito, todos nós somos um exército de Cristo. Aleluia, mas quantos que já baixaram a espada? Quantos que já desistiram de lutar? Quantos irmãos que já abandonaram os desígnios de Deus para a tua história? Mas bem-aventurado é aquele, irmão, que mesmo no caminho da dificuldade, você permanece fiel diante de Deus e Senhor. Independente das lutas, eu vou continuar caminhando para frente.
testado, guerreado ou provado, eu vou continuar prosseguindo a minha caminhada, irmão. E de repente ele percebeu que, aleluia, tudo ali foi formado. Ali o exército já estava em posição. Mas ele viu que não tinha o espírito, irmãos, o fôlego de vida. Porque não adianta, viu, irmão, nós estarmos aqui de terno e gravata, uma roupa bonita, se o Espírito de Deus não estiver dentro de nós. Se quando a palavra vier, nós não conseguimos sentir a presença de Deus. É o Espírito que nos dá vida e que faz com que o nosso louvor seja aceito, irmão. Porque quantos de nós, em quantos cantos deste mundo, aleluia, já lida com esse ambiente como um ambiente qualquer, como um ambiente banal. Entramos e saímos como ato de uma missa e já não nos preocupamos mais em sentir a presença. É a palavra que Deus manda, irmão. Nós não vamos desviar a direção dela. Aí tudo se banalizou, até a nossa busca foi fragilizada, irmão. E tem momentos que os nossos olhos já estão cegos, nós não tem mais condição de enxergar que o fim já está próximo e que o Senhor está preparando um povo zeloso e de boas obras para morar com Ele pela duração da eternidade. Mas esta palavra, irmão, como o Senhor disse, ó Ezequiel, anuncia para os quatro ventos, para que o Espírito possa entrar nos corações e, aleluia, esse exército tenha vida. Oramos por esta palavra, aquele que estiver na comunhão, o Espírito de Deus vai assoprar nos quatro ventos, aonde a vida estava indo embora, a vida retorna no nome de Deus. O desejo de Deus é que tenhamos vida, não foi isso que Cristo disse? Olha, que vós tenha vida e vida com abundância. Glória ao nome santo do Senhor. Porque, irmãos, aleluia, na comunidade que nós representamos, partilhamos do amor e da caridade, mas na individualidade de cada um de nós, temos que buscar o aperfeiçoamento do nosso espírito, porque sabemos que a salvação não é pelas obras, é pela fé de graça dada por Jesus Cristo, mas as obras são para a santificação do nosso corpo espiritual. Sem obras não há mudança, não há elevação da nossa condição com Deus. Sem a manifestação de uma busca incessante, o nosso espírito, irmão, ele adormece. Mas esta palavra vem como uma injeção de ânimo. Oh, igreja de Jesus Cristo, dá glória para o teu Deus por esta palavra. A vida vai te encontrar hoje aqui. Haverá uma obra de redenção de Deus. Uma obra de redenção. Irmãos, e de repente foi dado ordem aos quatro ventos. E o vento trouxe o espírito da vida dentro daquele exército. Aleluia, no nome do Senhor. Aonde, irmãos, a desesperança já havia tomado conta. Aleluia, o Senhor decidiu mudar tudo para melhor. Não importa como você entrou aqui nessa noite, o cenário da tua vida parece que está desajustado. O mal passou, desarraigou todas as coisas. Parece que até aquela pequena flor que você observava na tua história, ela murchou, tudo perdeu sentido. Mas por essa palavra Deus manda dizer, aleluia, não havia chance de a vida, irmãos, entrar novamente ali naquele vale. Mas pela palavra de Deus, aleluia, a vida, bendita, até a morte não tem que saltar, até a morte tem que deixar a vida de alguém, até a morte tem que deixar a casa de alguém, a sombra da morte tem passado na casa de alguém. Você está sentindo um peso muito grande, parece que tudo será destruído, mas a palavra de Deus, ela vem com o anúncio da vida, um anúncio da vida. Olha que palavra maravilhosa. Grava essa palavra no teu coração, a vida vai te acompanhar hoje por essa palavra, porque, irmãos, o profeta, aleluia, o nome do Senhor, ele conhecia o poder de Deus. Ele sabia do que Deus era capaz, irmão. Ainda que o coração do povo se desviou do caminho do Senhor, se desviou dos propósitos santos de Deus para com a humanidade. Bendito seja, irmãos, o Senhor me traz aqui por essa palavra. Independente da maneira que Deus vai se apresentar, Ele vai mudar o cenário da nossa vida. Porque muitas das vezes o conforto enfraquece o nosso coração, o conforto enfraquece a nossa alma, irmão. Mas nem que for preciso tocar na sociedade,
realidade, tocar na condição dos crentes, mas Deus vai trazer de volta o coração do povo que já se desviou. Oh, irmão, está de brincadeira? Essa palavra é palavra de salvação. Essa palavra tem a finalidade de nos fazer saltar para a vida eterna. Esse é o desejo de Deus, irmãos. Irmãos, e era uma representação maravilhosa. Em outra parte, o Senhor disse para Ezequiel: ali que for preciso, eu vou colocar um coração em outro coração. Em outra parte, Deus dá para ele assim, que ele aprisionaria espíritos até embaixo da água, irmão. Se for preciso, o Senhor aprisionará um demônio na vida de alguém por esta palavra, para que você tenha liberdade de servir o Senhor. Então levanta a tua cabeça, a jornada ainda não terminou, a luta se agrava, diz o Senhor, mas pela palavra, aleluia, Deus nos dará o ato de vencer. Glória a Deus. É só Deus que pode nos dar essa condição, irmãos. É só Ele que pode nos ofertar um recurso que nos dê a condição de chegar até o fim. E a promessa dele para Ezequiel foi essa. Irmãos, ainda que olhando para o cenário do povo de Israel não dava para mudar. Como muda o coração do homem, bendito, porque quando o homem se prende no caminho da sua própria razão, parece que não tem nada que pode mudar a sua mentalidade, mas Deus é especialista em trabalhar em coração duro, em homens, irmãos, de dura cerviz, que não aprende, irmãos. Teve um momento que Paulo lhe se irritou, ele: vocês não estão entendendo a palavra de Deus, faz o seguinte, imita as minhas obras, porque eu imito Cristo. E se vocês imitar, vocês vão entender como ser um verdadeiro cristão. Glória ao nome do Senhor. Deus tem meios para trabalhar, irmãos. Ele tem formas para fazer ser cumprido aquilo que Ele já desejou. Porque olhando para aquele cenário não dava para mudar, irmão. O povo já estava desviado. Glória ao nome do Senhor. Foram para, aleluia, bendito, para a Babilônia, ficaram ali sofrendo tanto. É tanto que tem um salmo que diz assim: zombaram de nós. A harpa no salgueiro, alguém pediu que nós tocássemos uma canção. Mas como vamos louvar a Deus estando em terra estranha? Oh, irmãos, o Senhor está no nosso meio. O poder ainda não foi tirado do povo santo, mas é preciso que haja clamor, que haja busca, que haja sinceridade dentro de nós. Glória a Deus, irmão, que sinceridade é o único comportamento exigido por Deus para que Ele cuide inteiramente de toda a nossa trajetória. Porque já entendemos que não é capacidade nossa, não é a força do nosso braço, não é a nossa inteligência. Veja, irmão, observando as obras aqui, numa simplicidade, Deus fazendo um milagre atrás do outro. Aleluia, a simplicidade está indo embora do nosso meio, a simplicidade está escapando ao vão dos nossos dedos, mas os verdadeiros adoradores se pronunciarão ante a face de Deus para proclamar o seu amor e dizer: Senhor, eu quero entrar no céu, eu quero te servir pela vida ou pela morte. Glória a Deus, aleluia. É fácil, irmão? Não é fácil. Não é fácil. Ainda que Cristo venceu a pior parte por nós, aquilo que nos restou ainda é difícil, irmão. Bendito seja Deus, a nossa peregrinação. Bendito a condução da nossa jornada. E é tão difícil que o próprio apóstolo Paulo disse: quem me livrará do corpo desta morte? Ali ele observava nele mesmo, ele dizia assim: ainda que espiritualmente eu quero seguir a lei da graça, mas em mim ainda impera a lei do pecado, que eu não consigo lutar contra ela. Mas a palavra te dá condição para vencer. A palavra pode te dar uma condição para resistir, diz o Senhor. Vivemos pela palavra, irmãos. Vivemos pelos desígnios dela, pela orientação da palavra. Irmão, tem muita gente achando que a palavra vem para alimentar o nosso ego. Não, a palavra vem para nos confrontar, para criar movimento dentro de nós, para fazermos uma autoanálise e dizer: do jeito que está não posso continuar, da maneira que eu estou levando a minha vida, eu preciso mudar. Essa é a finalidade da palavra. Quer confronto em nós, irmão, autoavaliação. Aleluia, o nome santo do Senhor. Porque ainda que percebamos em nós uma boa obra, não é o
suficiente, irmão. Porque está escrito assim, fazendo tudo, depois de haver feito tudo, permaneceis firmes ainda, porque somos servos inúteis na presença de Deus. Irmãos, ainda que não tenha glória na igreja, mas se essa palavra estiver te confrontando, é o efeito que ela precisa causar. Você precisa sair daqui hoje, confrontando as tuas próprias ações, as tuas próprias atitudes. Porque, irmãos, não dava para o exército guerrear uma nova luta se não houvesse uma reforma generalizada. Mas essa palavra vem para nos preparar, nos dar condição de alcançar aquilo que já está predestinado ao nosso futuro. Aleluia, bendito seja Deus. A vida vai reinar sobre nós, irmãos. Recebe a vida aí dentro do teu coração nesta noite. Você tem desejo de viver, porque a cada dia, irmão, você tem percebido, né? Aleluia, o mal te sufocando, a tua alma, bendito, aflita e cansada. Você já não tem condição de cantar, você já não tem condição de dar um glória, mas a palavra de Deus pode colocar em nós as vitaminas que se perdeu e dar saúde para nós servir o Senhor. Glória a Jesus, o Nazareno. Irmãos, e toda profecia que sai da boca de Deus, ela cumpre, irmão. Ela cumpre. Ainda que pela dureza do coração, passa mais um tempo. Porque quantas coisas que Deus já poderia ter feito na nossa vida. E às vezes Ele passa na nossa história, avalia o nosso comportamento, a nossa fé e fala: olha, filha, era para mim te entregar um presente, mas não encontrei preparação na tua casa, eu não encontrei preparação no teu coração. Oh, irmãos, vamos sair daqui hoje com uma objetividade na nossa caminhada, para que quando o anjo chegar na porta da nossa casa, ele nos enxergue preparado para receber o que Deus quer nos entregar. O sentimento de Deus, que é direcionado às nossas histórias, é um bom sentimento. É um sentimento de paz, irmão. Bendito seja o nome santo do Senhor. Está escrito assim: se até um pai e uma mãe, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, imagine o vosso Pai que está no céu. Mas acontece, irmão, que quando nós não estamos na mesma frequência do Pai, a palavra do Pai parece dura, o conselho do Pai parece desnecessário, porque o mal já vendou os nossos olhos, já não foi dado mais a nossa condição de enxergar. Mas essa palavra, ela vem como sabão do lavandeiro, vai passar no nosso corpo, no nosso rosto, vai nos devolver a visão, vai enxergar a especialidade do conselho que vem para nós nesta noite, irmão. Perceba que quando o filho está desajustado, nada do que o pai fala tem valia, nenhum dos conselhos são acatados, porque ele está desconectado, irmãos. Aleluia, por uma rebeldia ou por qualquer comportamento que seja, ele já saiu da linhagem da família, daquela frequência maravilhosa. Quantos estão perdendo a referência no nosso meio? A frequência espiritual, a comunicação, glória ao nome santo do Senhor. Mas esta palavra veio para profetizar a vida sobre nós, para profetizar o tempo de uma nova glória, um novo ciclo, uma nova perspectiva. Saia daqui com essa palavra no teu coração. Essa palavra tem poder de operar, seja o que for preciso na tua história. Continue acreditando, continue lutando, não baixe a tua espada. O Senhor vai guerrear por todos nós. Deus, e a palavra de Deus seja louvada. Amém. Agradecemos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado. Amém. 3, 9, 8. 3, 9, 8. Glória a Deus. 398. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao vivente, glória ao Deus eterno. Bendito Aleluia, Senhor. Glória a Deus.
achar que nós cantamos aqui. Eu estava de joelho, irmãos. Já me trouxe uma coisa aqui. Nós conseguimos fazer distinção ou decifrar um filho mimado de um filho não mimado. O filho, quando ele não é mimado, ele se alegra quando recebe um presente e tem alegria na correção do pai também. Ele se manifesta e diz: não, pai, o senhor tem razão. Eu não estava enxergando tudo isso. Agora, quando o filho é mimado, ele não aceita a correção, ele só glorifica quando recebe o presente. Hoje nós vamos sair daqui com uma reflexão, irmão, porque nós não podemos ser filhos mimados da presença de Deus. Temos que ter gravidade e resistência para que as virtudes de Deus encontrem estrutura e espaço dentro de nós e o seu Espírito possa crescer nas nossas vidas e consigamos atingir a medida que já foi estabelecida pela régua de Deus. Nós vamos entrar no céu, irmão. Ali, oxalá que Deus manda dizer para alguém: por essa semana Deus vai passar na casa de muitos que está aqui. Ele vai passar na casa de muitos, irmãos. Ele vai mudar o que for preciso mudar. Aí uma vara da mãe se levanta para corrigir algum filho. Os outros atentos, olha, a mãe está brava, vamos começar a mudar alguma coisa. A vara de Deus vai passar em muitas casas, para o nome dele ser glorificado. A paz de Deus, a sua palavra, as suas virtudes permaneça dentro de nós para a vida eterna.